Olá a todos e a todas, bem-vindos ao Booksteps. O meu nome é Catarina e hoje vamos falar de um autor chinês exilado. Vamos falar então da Montanha da Alma, do Gao Xingjiang, que é um autor muito pouco conhecido, mas que ganhou o Prémio Nobel em 2000 e, portanto, sendo ele pouco conhecido, ainda mais interessante fica para tentar perceber então qual foi o impacto que este autor teve na China e fora da China. É um autor muito controverso, portanto, se tiverem interesse descobrir sobre o lado clandestino da cultura chinesa, fiquem comigo. Este autor, o Gao Xingjiang, ele foi exilado por conta própria, se é que podemos dizer isto. Portanto, ele decidiu sair da China em 1987 por se opor ao ataque Tiananmen, portanto, são por questões políticas. Mas a verdade é que ele exila-se na Europa, nomeadamente em França. Ele é um autor bilingue, ou seja, ele fala, escreve, pratica várias línguas. E essa influência ocidental também é visível um pouco neste livro, também já vou falar sobre isso. Era um autor que não era só autor, ele era pintor, ele escrevia também peças de teatro que foram encenadas múltiplas vezes por vários países do mundo. Era um autor, o Gao fazia muitas coisas dentro do ramo da grande árvore que é a arte. Portanto tem esse quê de interessante porque ele realmente conseguimos perceber na escrita, no à vontade que tem com o jogo artístico, não é, do estilo, que enfim teve uma vida diversificadíssima em termos artísticos, o que não colmatou, não sanou todas as irregularidades, todas as lacunas que ele sentia quanto à sua própria identidade. Portanto, o nosso autor, ele nasce no culminar da Guerra Sino-Japonesa, tinha 9 anos, quando Mao Tse-tung anuncia a formação da República Popular da China, em 1949, tinha 26 anos, quando começou também a Revolução Cultural. Todos estes acontecimentos políticos que ele experienciou na infância vão marcar tremendamente o percurso artístico, a visão artística, a forma como até fazia o seu teatro experimental. É de um enorme impacto que a política tem na vida dele e que o faz optar a ir por um percurso que é a favor da literatura fria. A literatura fria enquanto uma teorização acerca de como é que nós, através da literatura, nos distanciamos ou nos aproximamos da política. Então, o Gao tinha um pensamento que vejo muitas pessoas a ter, que é ser contra ismos. Ou seja, ele era contra o comunismo, era contra o nacionalismo, não sei se era contra o imperialismo. É que o Gao acreditava que quem escreve deveria ser de alguma forma marginalizado, deveria ter um olhar crítico, fora do contexto, que pudesse, enfim, não aderir àquela cultura das massas em que as pessoas aderem quando estão inseridas num dado contexto. Ele falava, por exemplo, no contexto da Revolução Cultural na China, falava num contexto em que havia uma massificação, se calhar, ideológica quanto ao Partido Comunista Chinês, e ele dizia que não queria aderir a isso e que preferia, antes de mais, partir de um ponto marginalizado, um ponto fora do contexto. E é muito sobre esse fora de contexto que ele vai falar aqui na Montanha da Alma. Este livro que é de ficção, mas que é muito mais do que isso, e carrega nas suas linhas, nos seus parágrafos, esse peso da literatura fria enquanto conceito. A verdade é que eu tenho a minha própria opinião quanto a isto. Eu não acho que a literatura possa ser nunca, alguma vez, considerada literatura fria. Porque se há coisa que deve ser praticada quanto ao conceito de literatura fria, será a não ficção, nunca a ficção. E é um pouco irónico e paradoxal que um autor que vise, acima de tudo, criticar um contexto político, que é o que ele faz neste livro de forma subliminar, depois vem a dizer que parte de um ponto de vista marginalizado, quando na verdade ele é um exilado e é muito ocidental.
ocidental, ele foi para um país, a França, ele está no Ocidente durante a maior parte da sua vida a falar sobre um contexto que é uma China, que muitos dos seus problemas foram fruto do imperialismo. Não digo francês, mas, por exemplo, o japonês. Aliás, o sítio onde o Gao cresce na infância foi um sítio devastado pelo imperialismo japonês. Ou seja, para mim há certas coisas aqui um pouco controversas para se discutir e, portanto, são coisas que ficarão para outras discussões. Aqui vou mais falar então da parte literária, não é? Vamos nos deixar de conversas estritamente políticas, apesar de eu ter obrigatoriamente de fazer um contexto político para quem não conhece o que é que foi a Revolução Cultural na China. Há uma coisa que temos de perceber, é que apesar do Mao Tse-tung ter estado no poder mais tempo, apesar do Partido Comunista ter estado no poder mais tempo, nós temos, para contextualizar, a queda de uma dinastia que podem imaginar que era uma espécie de imperadores, não tanto czares, mas assim algo do género, em 1910 ou 11, penso que seja 11, cai essa dinastia na China. Portanto, uma China pobre a uma escala incomparável. Depois, o partido, quem derruba, no fundo, essa dinastia é um partido nacionalista que vai andar ali tac a tac, como se diz, com o Partido Comunista, que só é fundado em 1921. Mas depois tudo o que acontece a seguir é toda uma história intensa entre aliança e desaliança, porque o Partido Nacionalista e o Partido Comunista andavam ali num jogo para tentar perceber, porque tinham sempre as invasões japonesas, e esse é um grande problema que os chineses sempre tiveram de lidar, não só os chineses, mas os sul-coreanos. Os japoneses sempre foram altamente bélicos e imperialistas. Não esquecer isso, é muito importante para a história toda destes países envolventes. Então a Revolução Cultural começa em 1966 pelas mãos do Mao Tse-tung, sendo que ele encabeçava somente, não é, um partido, uma facção maioritária ou hegemónica do partido. E o que se visava, no fundo, com a Revolução Cultural era expurgar do partido os pequenos burocratas, não necessariamente pequeno-burgueses, mas pessoas que estivessem a assimilar dentro do partido uma visão imperialista. Essa purga era também para não deixar que a camada jovem depois, no fundo, assimilasse também todas essas fações podres que o Mao Tse-tung considerava que tinham sido podres. A questão no meio disto tudo é que havia um tratamento ideológico, havia o enviar pessoas para X locais, nomeadamente para ir viver com o que seriam os camponeses de verdade, não é? Aquelas pessoas iriam passar as dificuldades que um camponês normal passava e ia perceber porque é que os seus jogos burocráticos e os seus jogos burgueses não faziam sentido numa sociedade em que ainda existia tanta desigualdade, um país tão vasto, com tanto por cautelar ainda em termos económicos. Portanto, a Revolução Cultural, à partida, ideologicamente, era um pouco isto. O que acaba por acontecer é que as coisas descontrolam-se. Aliás, os próprios marxistas, dentro do marxismo há muitas fações, mas eu vejo que o entendimento geral é que o Mao Tse-tung não conseguiu fazer o que previa. O Mao Tse-tung era um homem muito inteligente, ele tem muitos escritos, mas ele extravasou completamente a competência dele, entrou numa espiral de más ações. Quando eu digo más ações não é a nível ético ou moral, é mesmo a nível prático, nunca iriam dar resultado daquela maneira. Porque a nível moral e ético eu não entro por aqui neste momento, mas foi tudo um descontrole. E a Revolução Cultural marcou para sempre toda uma geração, se não várias gerações das pessoas chinesas,
Sendo que eu quero que percebam isto, que eu já vi muito disseminada a ideia de que toda a gente foi contra a Revolução Cultural, toda a gente é contra o Partido Comunista Chinês. Isto não é verdade. Não se esqueçam que a propaganda no Ocidente contra a China é enorme, porque quem compra a máquina da propaganda no Ocidente são os Estados Unidos. Se vocês forem pesquisar os milhões que são investidos na comunicação social pelos Estados Unidos, é um valor que Portugal, coitadinho, nunca iria sequer imaginar ver isso, nem num milhão de anos. Mas, enfim, isto é toda uma discussão, vamos ter cautela. Cuidado com as biografias que leem, cuidado com as visões que leem também sobre as coisas, porque vocês têm de perceber, se os autores são contra um regime e fogem do país ou vão embora e são expulsos, automaticamente essa visão já é parcial, ou seja, é uma visão contra aquilo. E as pessoas muitas vezes não se estão ao trabalho de ver quem é a favor, e tomam todas as pessoas chinesas como umas intelectualmente inferiores e coitadinhas que não sabem defender, que não sabem pensar por elas próprias. Acho que é preciso contextualizar as coisas e não tornar toda uma população em coitadinhos, quando na verdade não é nada disso que acontece. Bom, continuando, isso é discussão para outro vídeo, já de certeza que a maior parte já se foi embora, enfim, não é o que é que se pode fazer. Mas há uma coisa que a Revolução Cultural fez de problemático, muito problemático, foi a destruição, por exemplo, de templos budistas. O Mao Tse-tung não queria que houvesse uma monopolização política por parte das várias religiões que existiam maioritariamente no sul da China, que é onde se vai passar este livro. Passa-se maioritariamente no sul da China, onde havia, por exemplo, o budismo zen, o taoísmo, e portanto essas religiões não eram nada bem vistas aos olhos da Revolução Cultural, porque condensavam em si pequenos monopólios ideológicos e, enfim. E nós vamos ver muito isso, o que é que estes monges, o que é que estas pessoas que praticavam estas culturas, estas religiões e muitas vezes até costumes e práticas ancestrais, como é que elas também sofreram com a repressão, com a perseguição cultural de algumas áreas da cultura e da religião na China. Ainda não tive a oportunidade de dizer que este livro realmente tem 500 e poucas páginas. É um livro que em si não tem um seguimento, não é linear, não há uma história a ser contada propriamente, há uma viagem. E então este livro de 500 e tal páginas é um livro que é escrito ali nos anos 80 em França, já em França. Pelo menos é publicado quando o Gao já vive em França, mas ele é escrito em mandarim. Essa é que é a coisa interessante. Também vou falar sobre isso mais especificamente a seguir. É um livro que marca uma jornada, que relata uma jornada de um escritor. É uma jornada ficcional, psicológica, física, é uma jornada em várias frentes. De uma pessoa que vai e decide ir para o sul da China pelas montanhas. Pelas montanhas que tinham florestas, que tinham todo tipo de beleza natural, os bosques, enfim, é incrível. As descrições, especialmente na primeira metade deste livro, são belíssimas, são inspiradoras. São mesmo inspiradoras. Mas qual é a graça, qual é a piada disto? É que o Gao e o protagonista do livro são muito semelhantes. Porque o Gao aconteceu-lhe que foi diagnosticado com cancro e depois o cancro afinal não existia, e isso fez com que ele tivesse uma epifania e quisesse ir pelas montanhas, pelo sul da China, procurar a sua ancestralidade, a procurar as raízes da sua infância, a procurar aquela cultura escondida que estava marginalizada aos olhos do Partido Comunista, pós-Revolução Cultural. E, portanto, esta longa jornada que o escritor faz é também a jornada do protagonista do livro. E, portanto, essa é que é a graça. É muito autobiográfico, mas ao mesmo tempo não temos a certeza se é. Sabemos que há paralelismos
biográficos entre a vida do autor e do protagonista. A ressonância budista ao longo do livro é colossal, desde logo porque nós temos 81 capítulos, 9 ao quadrado, 9 enquanto o maior número. Esta referência logo budista atentando aos pormenores, percebemos logo a importância que uma religião do budismo zen, por exemplo, teve na vida do Gao, porque o budismo zen foi um dos massacrados, não é, pela revolução cultural, e as pessoas que ele vai encontrar, ou o protagonista vai encontrar nas montanhas, na sua descoberta, na sua viagem, são pessoas extremamente interessantes. Os diálogos entre eles, quando há diálogo, porque muitas vezes as personagens neste livro, que é curioso, espelham a repressão que sentiram não falando, quase que perderam a voz, não porque não tenham alguma coisa para dizer, mas porque sentem também que se calhar não há razão para dizer o que tanto lhes pedem, não é? Para que nós andarmos aqui com estes jogos filosóficos se a nossa prática na vida é o silêncio, é a meditação, é a introspeção, este diálogo constante que nós sentimos que temos de dar justificações a quem nos pergunta. Estas considerações são muito relevantes no livro. Eu gostei muito do facto de não haver personagens que representassem um nível empático suficiente para eu as querer conhecer, mas ao mesmo tempo, por essa mesma razão, eu queria conhecê-las. Entendem o que eu estou a dizer? Porque não são personagens que existem para agradar, são personagens que existem para nos fazer acordar para certas questões, que para mim gosto bastante. Aliás, muitos dos meus livros favoritos da literatura mundial são com personagens não empáticas, pelo menos a um nível aparente. E uma coisa importante também é que esta viagem, não esperem que seja uma jornada e que no fim haja um colmatar de uma chegada, uma finalização, um acabamento. Não, porque isto parte muito também do princípio daoísta, que é o que interessa é o percurso da jornada, o que representa a própria caminhada, o que representa a própria vontade de seguir um certo caminho, de avançar por trilhos, a jornada, o que é que ela representa, o que é que se procura, não tanto o que, na verdade, onde se chega, qual é o acabamento, a finalização. Portanto, estes princípios que marcam algumas das religiões tanto budista, zen como taoísta, são marcantes no livro, e isso deu ao livro um enriquecimento substancial. E, portanto, eu fico grata por poder ler obras, neste caso dos anos 90 da China, rural, do Sul, porque o Norte já é um bocadinho diferente. Já se pratica muito mais, por exemplo, o confessionismo ortodoxo. E então há certas diferenças também, porque a China é um país enorme, portanto seria difícil que o Sul e o Norte fossem semelhantes em todas as questões. E então, como já podem perceber, nós temos muitas dicotomias no livro, portanto, desde o individual ao coletivo, desde isto tem muito a ver com a cultura marginalizada versus a cultura hegemónica, tanto o daoísmo, o taoísmo, o budismo zen, o xamanismo, são subculturas dentro da cultura chinesa. A cultura chinesa, que era numa visão hegemónica, se calhar até quem ocuparia essa posição seria o confessionismo ortodoxo, mas mesmo assim temos a oposição depois com a visão do Partido Comunista Chinês, que, enfim, Agora, o que é certo é que estas três, budismo, zen, taoísmo e xamanismo, são subculturas, são culturas marginalizadas que nós vamos conhecer por causa e por esta viagem em específico. Agora, entramos numa questão que é de extrema relevância e também é de extrema dificuldade ao início perceber, também a quando da leitura, mas depois numa análise posterior, retrospectiva. É que este livro, em termos de vozes do narrador, temos três. Temos o eu, o tu e o ele.
E estas três vozes pertencem à mesma identidade, só que ocupam papéis diferentes no livro. Não se preocupem, porque quando se começa a ler o livro, quando está a ler o livro, essa questão é normal que cause algum estranhamento. E eu também vou ser sincera, isto é uma tradução do francês e, portanto, em si já perdeu muita coisa. E é normal que não se apreenda tudo lendo esta obra traduzida já pela segunda vez, não é? Mas os pronomes pessoais, há um diálogo entre os pronomes pessoais, eu, tu, ele, também temos um ela, que evocam as paisagens da China do Sul, que contemplam os pormenores, que evocam situações absurdas, que fazem-nos também estes pronomes, este alternar entre os pronomes, faz-nos às vezes querer ler em voz alta para tentar perceber então o que é que se faz. O que é que se está a dizer, o que é que está a acontecer. Temos mitologia, ancestralidade, a dicotomia também entre a China e o Ocidente, entre as vozes dos pronomes. Demandamos beleza, demandamos conhecimento. É incrível. O primeiro capítulo começa: embarcaste num autocarro de longo curso. Tu embarcaste. Mas mais tarde já sou eu que falo. Isto tem tem uma lógica. Tem uma lógica. Porque o eu, o tu e o ele são partes integrantes de uma mesma identidade, mas ocupam papéis diferentes na narrativa e na mensagem que se quer passar. Mensagem que não é em tons moralistas, mas sim a mensagem em termos culturais, da diversidade cultural ou até da falta dela. O eu, ele fala partindo da sua própria subjetividade. O tu, que é a voz narrativa, é a voz com a qual começamos o livro, torna-se uma voz dialógica entre o eu. Portanto, elas comunicam uma com a outra, quase como a desenvolver um pensamento. Sendo que uma e ela, no meu entender, representam uma China do hoje e outra uma China do ontem. Quando eu digo isto é atentando aos anos 90. Portanto, uma China da ancestralidade, ou os costumes e crenças, e outra China já... enfim, já não vou dizer danificada, isso era a visão do Gao, vou dizer uma China diferente, uma China completamente distinta da que era antes. E depois temos ainda a voz do ele. A voz do ele coloca o protagonista numa posição de escrutínio. E sabem que voz é que nunca existe? Não existe a voz do nós. O nós não existe neste livro. Existe um ela, que traz uma questão muito importante que eu depois também vou falar mais à frente, que é sobre a mulher neste livro. Este choque não só cultural com aquela China que parece destruída, mas com a figura da mulher. Quem é esta mulher? Quem é esta mulher chinesa do sul da China? O que é que ela deseja? Em que medida é que nós nos intercalamos enquanto pessoas individualmente consideradas? Será que ela, a mulher da China do Sul, é uma mulher individual ou é só parte de um coletivo? Portanto, o ela também é muito importante. E o nós realmente não existe. Nenhuma personagem tem um nome. O Gao rejeita identitarismos, rejeita papéis sociais, rejeita as convenções, rejeita a institucionalização da pessoa e por isso não há nenhuma personagem que tenha um nome próprio. Não há nenhuma personagem que tenha um nome próprio. Toda a gente é um eu, um tu, um ele ou um ela. Não há um nós e não há nomes próprios. Isto tudo para dar relevância aos marginalizados, mostrar que a sociedade não é só feita pela maioria, pelos hegemónicos, digamos. Isto tudo é engraçado de pensar por causa
do contexto político da China da altura. Então, e porquê o nome Montanha da Alma? Porque a Montanha da Alma é um sítio físico, provavelmente, um sítio, uma jornada identitária, psicológica que o nosso protagonista vai procurar durante este livro. Se a montanha existe ou não, terão de ler o livro, mas a viagem, a procura pela Montanha da Alma, esta montanha especial que ele tanto ouviu falar, é representativa, é um espelho de muitas outras procuras que existem dentro do ser humano. O protagonista, ele vai conhecer muitas pessoas, como eu já vos tinha referido, interessantes, muitas pessoas que têm algo para acrescentar e não só para acumular. São vários os locais que ele passa, várias províncias, várias mini subculturas, não é? Microculturas, tudo com uma beleza inimaginável, quase místico. Esta beleza mística da China do Sul é interessantíssima. Eu lembro-me que nos primeiros capítulos eu emocionei-me a ler as descrições da natureza e até escrevi um texto e tudo muito poético sobre a natureza, porque realmente é isso que nos faz chegar, é esse amor incondicional pela a valorização da natureza, que tem sido gradualmente devastada pelo ser humano, e aqui não foi exceção. É pela voz do nosso protagonista que nós conhecemos o resto do mundo. Nós não temos propriamente uma visão imparcial sobre cada espaço que ele pisa, cada pessoa que interpela, porque é sempre pela sua ótica. Há uma filtração emocional de relativa a cada pessoa, a cada local que o nosso protagonista conhece. Mas há uma coisa interessante, é que ele não passa só por locais remotos, ignotos, ele também passa pelas cidades onde ele é conhecido, o nosso protagonista. Sendo um escritor famoso, daí em toda a conexão com o próprio Gao, quando vai às cidades ele é reconhecido, então o ego dele inflama, e portanto ele também anda nesta dicotomia entre o conhecido e o desconhecido. Portanto ele quando passa por uma cidade é um sítio familiar, é onde reconhecem a sua cara, é onde ele se sente um produto da sociedade hegemónica, e depois vai às culturas marginalizadas e ninguém o conhece. E ele aí entra no mundo da subcultura. E isso é que é interessante, estas dicotomias, individual, coletivo, cultura, subcultura, vós, eu, tu, ele, ela. Tem muitas nuances este livro, tem muitas nuances. É que se vocês atentarem, por exemplo, a esta passagem, o narrador diz: eu sou um ser egoísta, perpetuamente em busca de uma espiritualidade com a qual talvez nem seja capaz de despertar quando ela se revelar, e ignoro onde isso me possa levar. E ele continua a discorrer: estou triste nesta gruta úmida, com estas roupas encharcadas e geladas coladas à pele. Nesse momento o que desejo é mais uma janela iluminada, e atrás, um pouco de calor, uma pessoa que eu ame e que me ame. E é tudo. O resto seria inútil, mas essa janela ainda não passa de uma sombra ilusória. Sonho muitas vezes que parto em busca da casa da minha infância à procura das minhas recordações mais doces. Vejo em sonho uma sucessão de pátios seguidos como um labirinto, com passagens sombrias, estreitas e tortuosas, cuja saída nunca consigo encontrar. Então há sempre este estado de procura, mas não é necessariamente de um espaço físico. É um espaço físico aqui dentro, mental. Todo um labirinto que o protagonista sente que não consegue sair. Não se esqueçam que o que impulsionou a viagem foi um diagnóstico errado de cancro. Foi um acordar imposto.
E isso é interessante se pensarmos de um ponto de vista psicológico, essencialmente, porque acaba por ser mais do que só um contexto político e cultural que faz o autor ir em busca da sua infância, à procura das ramificações do que era o outrora, o antes. E, portanto, há mais uma questão também do futuro. O passado acontece, mas eu, independentemente dele me ter sido favorável ou não, nós andamos sempre em busca de quem somos, independentemente de termos sido sortudos e sortudas ou não. E essa é a questão que mais me divertiu, digamos. Porque eu hei de trazer aqui para o canal um vídeo que é o Siddhartha, do Hermann Hesse, também tem muito a ver com busca pessoal, e que são livros que têm o seu quê de contradição. Ao não estarmos propositadamente em busca de algo, não estamos a ser contraproducentes, essa busca não pode ser uma busca óbvia. Tem de ser algo que é composto por mudança reiterada, cotidiana. O ir em busca de algo com caráter fixo pode ser uma ilusão igual a todas as outras. Depois falarei disto noutro vídeo. Há outra particularidade deste livro, que é um episódio que é quando o protagonista encontra um taoísta velho, e ele tenta mesmo que este senhor lhe diga que o protagonista, se quiser e for viver na marginalidade e na reclusão, que pode atingir um estado espiritual enorme. E o taoísta, o velho taoísta, acaba por indicar o seguinte e dizer: bom, mas tu realmente não queres ficar aqui na reclusão, tu queres sentir de uma forma leve e temporária esse estado para saberes como é que irias senti-lo, para depois voltares à civilização. E essa é a tua tragédia. É que tu não queres realmente experienciar plenamente o que é viver na reclusão e na marginalização. Tu tens quase como um fetiche por esse estado de alternância, por esse estado ilusório, mas não é a tua chegada. E nessa medida tu vives em tragédia, porque tu no fundo acaba por dizer que o protagonista é daquelas pessoas que nunca vai conseguir encontrar nada assim, encontrar-se assim, porque quer tudo imediato, aquele imediatismo da sensação. Senti, agora vou para outra. Não pode ser assim. Os estados não são atingíveis, digamos, em modo pleno, com curtas passagens, com curtas integrações no espaço e no tempo. Quando o autor ele publicou este livro, sabia que o livro não iria ser publicado na China. Sabia que também que por isso mesmo e por essa questão toda de ele estar de costas voltadas para o seu país de origem, isso foi catártico e isso serviu de inspiração literária, não só para este livro, como para as outras obras do Gao, como para as suas pinturas, para as peças de teatro que escreveu. E, portanto, no fundo é tudo muito contraditório e dicotómico. Por um lado, foi esse contexto que fez com que ele se sentisse incompleto, mas se não fosse esse contexto ele também não se completaria de alguma forma com a arte. Enfim, é todo um ciclo de contradições. Para se consciencializar do poder do som enquanto alma da linguagem, o Gao, no processo de escrita deste livro, ele grava-se a falar, a ler, que seja este livro, e depois é que escreve as passagens consoante a sonoridade do mandarim, o que é muito relevante, porque o Gao sentia que na linguagem é onde estava a nossa carga cultural mais forte. Ele dizia que as línguas ocidentais nunca conseguiriam
transpor e passar e chegar às pessoas, como por exemplo o mandarim, pelos sons que se emitia quando lia ou que escrevia. E nessa medida é o que eu sinto que perdi muito nestas traduções. Este livro foi traduzido 2 vezes até chegar aqui. E obviamente que nunca saberei realmente como é este livro de verdade. E tudo bem, está tudo bem, eu não estou triste, estou só na expectativa o que é que seria ler este livro na língua original, porque de facto houve todo um processo na feitura, na execução deste livro, que passou muito pela cultura da língua na China, do mandarim. E isso é impossível eu poder sentir com uma dupla tradução. E o Gao, ele sentia que a linguagem nos faz ter controle de nós próprios. E quanto a isso, há aqui esta transcendência, este controle de nós próprios, até pode ser corroborado, que eu, por acaso, acho que estabeleci esta ligação com uma passagem. Pode ser só imaginação minha. Mas há uma passagem em que se diz o seguinte: estabeleci o meu próprio sistema, ou melhor, uma linguagem que assenta numa espécie de relação de causa e efeito. Neste mundo caótico, os homens sempre construíram sistemas, lógicas, relações de causa e efeito para se afirmarem, porque não haveria de inventá-los eu próprio. Assim posso refugiar-me neles, estabelecer-me neles em paz com a minha consciência. Portanto, eu sinto que aquele jogo dos pronomes, o jogo que o Gao faz com o rascunhar e depois passar para livro, a sonoridade do mandarim, a técnica, o recurso literário do soliloquio, que é quando uma personagem fala consigo mesma e passa para cá uma espécie de experiência racionalizada, ou seja, um trato, um falar racionalizado da sua experiência. Todas estas características são este processo de raciocínio e racional que o Gao faz para tomar controle, para tomar o controle da sua escrita, mas também da sua posição política, da sua posição cultural, de não querer que adormeça uma certa subcultura, por ela não ser enquadrada num processo hegemónico, cultural, enfim. Então nós vemos muito na linguagem, e é muito importante. Por isso é que, se não gostarem desta alternância de pronomes, se acharem que vai ser uma experiência de leitura horrível, nem vale a pena irem para este livro, porque eu acho que isto é uma leitura muito experimental, acima de tudo. É uma leitura que, para além de ser belíssima, também é muito nonsense, muitas vezes. Ou seja, nós estamos a ler um percurso, uma viagem de uma pessoa que não está aqui para tecer raciocínios que nos agradem à nossa maneira ocidental. Ele quis, exatamente por conhecer bastante bem a cultura ocidental, desconstruir a ideia de livro e de narrativa. E isso é algo que aqui no capítulo 72 eu marquei mal, ok? Há aqui um capítulo em que nós vemos logo essa discussão. O capítulo começa com a seguinte expressão: não é um romance. Então o que é? Um romance deve comportar uma história completa. Isto é um diálogo entre o protagonista e um senhor que ele encontra. Este senhor diz que este livro, já estamos aqui em modo de antecipação para as críticas que o Gao iria receber no mundo real, digamos. O protagonista tenta explicar a este senhor porque é que este livro é um romance. E porque é que essa ideia de que não é um romance já é o descurar das subculturas, da ancestralidade, da tradição chinesa literária. Lá porque não tem um clímax, lá porque não tem um início, meio e fim todo certinho, não quer dizer que não seja um romance. Isso é uma ideia problemática. E essa discussão é muito boa. Eu adorei essa discussão porque foi logo uma tentativa, uma antecipação das críticas que o Gao iria receber. E eu, como sabem, adoro essas conversas sobre é romance, não é romance, o que é que isso interessa? Às vezes interessa, outras vezes não. E aqui deu uma bela discussão durante todo um capítulo. É que os longos escritos chineses tradicionais não deixam de ser ficcionais por terem uma metodologia de organização diferente. Este livro é lindíssimo porque, lá está, ele tem de tudo. Desde fluxos de consciência, a diálogos, reportagens jornalísticas, ensaios filosóficos. É incrível. Este livro é incrível por si só. Se é um livro que
no Ocidente singra com a facilidade que se ingraria na China se não tivesse sido banido na altura e tudo mais. Não, porque não é um estilo, não praticam um estilo que nós estamos acostumadas e, portanto, eu percebo quando as pessoas não se... enfim, não gostam tanto deste livro como gostam de outras coisas. É normal, não é criticável, é um processo natural, mas de qualquer maneira eu recomendo muito este livro. Eu gostei, quer dizer, eu adorei a experiência literária disto, mas eu compreendo se acharem tudo muito esquisito, especialmente porque é uma bestazinha de um livro e, portanto, entendo que assuste a muitos leitores e leitoras. E nesta leitura altamente caleidoscópica, como diz um crítico desta obra, esta leitura altamente caleidoscópica também nos vai trazer temáticas como a ecologia. Há várias descrições neste livro e vários relatos também das pessoas que o protagonista encontra relativamente à degradação da biodiversidade no sul da China por causa da industrialização. Como sabem, a China era, até assim aos anos 90, era agrária, quase na sua maioria, e depois teve um boom de industrialização em que se tirou milhões de pessoas da pobreza. A China teve um salto enorme em termos económicos, mas isso também fez com que se descurasse muitas vezes a ecologia, portanto, os ecossistemas, enfim, temos esse problema e vemos muito isso neste livro, nas várias descrições de como as árvores são cortadas, os monumentos históricos, culturais também são destruídos para dar lugar a construções. Os animais também sofrem perdas na sua espécie por causa desta devastação da biodiversidade. E então, este processo é um pouco difícil de ler porque não é só na China que acontece, é em todo o lado e continua permanentemente a acontecer, apesar de todos os avisos que já foram feitos relativamente a este problema ambiental. E o problema é que uma pessoa vive nesta ruralidade ou nesta ancestralidade perdida na China do Sul e este nicho, este espaço que condensa tudo o que não existe nas cidades, acaba por ter um espelho das próprias cidades, que é o progresso contra o passado que não tem necessariamente de ser tradição, mas o passado da biodiversidade, biológico, cultural, e portanto acaba por ser um beco sem saída. Uma pessoa quer ir, por exemplo, viajar para as montanhas, passear e espairecer e vai ver um espelho do que vê na cidade, e isso é muito triste. Acabamos por ser todos e todas obrigados a uma condensação física e psicológica de um estado de alma de um país inteiro. Isso é triste. Por fim, queria só deixar um à parte para aquelas pessoas que se interessam mais por estas questões. Quanto ao papel da mulher nesta obra, é a visão das mulheres nos anos 90 na China, mas como o autor eu não sinto que haja aqui uma misoginia como existe na maior parte dos livros dos anos 90, até no Ocidente. O que eu sinto é que há uma tentativa de tentar perceber a mulher. Especialmente esta mulher que ele não conhece, que é uma mulher do sul da China. Estas mulheres que são muito diversificadas entre si, isso é o que eu queria mostrar. Nenhuma delas... Já agora, nenhuma delas conseguiria ter a sorte que ele teve de andar simplesmente a viajar sozinha por aí, a conhecer sítios e pessoas. Isto não existe, mas não existiria também para uma pessoa pobre. Portanto, agora, as mulheres são muito identificadas entre si. Ele conhece várias. Há toda uma relação sexual, mas muito subliminar, nada gráfico de todo. Mas já sabem como é que é o papel da mulher na China. Não é que a mulher no Ocidente seja mais livre ou menos livre, a questão é que é diferente, é um papel diferente e isso nota-se, mas as mulheres são interessantes aqui, têm uma desenvoltura psicológica interessante e portanto, sim, há misoginia obviamente, mas há na maior parte dos livros, enfim, não é? É algo que é cultural e temos de saber
temos de saber dar um passo adiante e continuar a leitura sem que isso nos impeça de... Mas não é dos piores, não é dos piores. E, portanto, fica aqui a recomendação deste livro. Eu sei que falei imenso, peço desculpa, mas é que este livro de facto é diferente dos outros e nessa medida eu acho que fico entusiasmada e quero sempre falar mais e mais sobre livros estranhos, sobre livros diferentes, distintos. E portanto fica aqui a recomendação, livro da China dos anos 90 e vemos no próximo vídeo.